Bom, boa noite a todos. Hoje é dia 8 do treino de oratória, né? 90 dias sem edição, sem repetir, todo dia um conteúdo diferente, certo? Então, o conteúdo de hoje é: pare de se criticar e parar de ligar para a opinião dos outros, certo? Bom, vamos lá. A- As pessoas, elas, quando começam algo, principalmente quando é jovem, né? E principalmente na geração Z, é muito fácil você ligar para a opinião dos outros quando você tem uma necessidade de aprovação nessas pessoas, certo? Então, quando você tem uma necessidade de aprovação nessas pessoas, você tende a ligar para o que ela fala, o que ela pensa, o que ela deixa de falar ou de pensar sobre você, né? Então, por muitas das vezes você acaba deixando de fazer algo. Às vezes você nem se entende com a pessoa, por você tem medo da crítica dela, do que ela vai falar, das piadas que ela vai fazer, sabe? Então, parar de se. Então você começa a se criticar nesse tempo, curto tempo, você começa a se criticar, e aí vem o primeiro passo para o fracasso, né? Que é fazer o oposto, que é não fazer, que é fazer o oposto do que você teria que fazer, que é não fazer. Então, talvez você esteja passando por isso na sua vida, em algum momento da sua vida onde você às vezes está deixando de tomar decisões porque tem medo de agradar pessoas. E isso é normal. Na verdade, não é normal, porque antigamente talvez não era assim, ou talvez era. Bom, não sou da última geração, sou um garoto da geração Z, mas não sou um deles. Oh my god. Mas enfim, sem fugir do assunto, as pessoas, elas tendem a ligar para o que as outras pessoas pensam dela, porque elas têm uma necessidade de aprovação nessas pessoas, né? O que será que fulano vai pensar? O que será que ciclano vai pensar, sabe? E normalmente pessoas importantes, o que será que meu pai e minha mãe vão pensar sobre eu gravar conteúdo? Na verdade, eu não dou a mínima para o que eles vão pensar. Você não pode pensar no que eles vão pensar. Você não tem controle sobre os pensamentos deles. Deles, dos seus amigos, de qualquer pessoa que você sinta necessidade de validar. Então, qualquer coisa que você vai fazer, você não pode pensar no que as outras pessoas vão pensar, vão falar de você, certo? Você simplesmente faz. É que nem aquele ditado, você faz e depois você pergunta. É basicamente isso, você faz e depois você pergunta. Não precisa você querer se explicar demais, sabe? Não se explique demais para as pessoas, apenas faça, 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 faça e faça. Então, o primeiro ponto é esse. O primeiro ponto para você romper essa barreira de não lidar, não ligar, não se importar com o que as pessoas falam, porque as pessoas vão falar de você. E isso é algo que, ao mesmo tempo que é bom, é ruim também, porque é bom as pessoas, talvez em uma certa mesa ali você é falado no meio daquele meio e isso é bom para sua imagem, talvez, né? Mas no momento em que você está começando a crescer na vida, que você está começando a aprender, que você está começando a engatilhar na vida adulta, tudo isso normalmente não vem de pessoas que já estão lá. Porque pessoas que já estão lá nem estão olhando pra você. Elas nem, elas nem imaginam que você existe, sabe? E mesmo que elas soubessem, elas não dão a mínima, porque você não gerou valor nenhum para elas. Então, o primeiro passo para você é conseguir chegar até onde você deseja, sair do ponto A até o ponto B, que é o ponto de desejo, onde você quer chegar, é você não ligar para o que as pessoas falam. O segundo ponto, você não se criticar tanto, sabe? Eu sei que pressão, se pôr, se colocar sobre o desconforto, sobre a pressão, é algo bom, é positivo para sua vida. Mas eu digo, não se critique, não se sabote tanto, sabe? Palavras têm poder. Não diga, eu
tive um dia ruim, eu tive um dia não tão agradável, sabe? Não se sabote, não se julgue. Na verdade, você deve se olhar e ver quais são os seus erros e corrigir erro após erro, um após o outro. Então você vai corrigindo de pouquinho em pouquinho, sabe? Não precisa se autocriticar ao ponto de eu sou péssimo, eu sou ruim, eu não sou tão bom nisso. Bom, nesse exato momento talvez eu não tenha escolhido o melhor conteúdo para hoje, mas eu não vou parar por aqui porque já se passaram uns tempinhos. Eu acho que desde o primeiro dia eu não parei nenhuma gravação para tentar fazer outro conteúdo. Então o conteúdo de hoje é sobre isso, que é sobre você parar de se criticar e parar de ligar para o que as pessoas falam sobre você. Porque as pessoas elas têm um achismo na cabeça delas de pensar fulano e ciclano, é que o Vinícius, ele faz isso, e isso é totalmente confortável, desconfortável e no final não interessa o que seja, certo? O que eu quero dizer é que pessoas no qual a opinião dela não vai mudar nada na sua vida. E na maioria das vezes, seja pessoas que já estão lá ou pessoas que não estão lá, não muda nada na sua vida sobre a opinião dela, porque o que elas pensam, o que elas acham de você não necessariamente é verdade. Talvez no momento de vida que você esteja, nem você se conheça. Então, por você nem se conhecer, por que você deveria dar ouvido a outra pessoa que te conhece tão pouco, pô, nem você se conhece, velho. Então você vai escutar pessoas falando, é que você tem isso e aquilo, sabe? Eu sei que você deve escutar as pessoas no qual você admira, respeita, tem um respeito por ter chegado aonde você deseja, né? Mas você não pode dar ouvido a pessoas que não construíram nada, sabe? Não pode dar ouvido a pessoas que simplesmente não chegaram lá, que não são exemplares, que não tiveram trabalho árduo, trabalho duro, o que tá onde você está. Você não pode escutar pessoas que não estão lá. Você tem que escutar pessoas que já estão lá. Não dê ouvido a pessoas principalmente pessoas que convivem com você, porque é difícil aceitar ver você ligando uma câmera e tentando falar da forma certa, com as palavras certas, tudo no timing. É muito fácil você ver isso, né? Mas é difícil elas te apoiarem, sabe? Elas te deram um impulso, faz, vamos lá, cara. Dificilmente pessoas que convivem com você, elas vão estar nessa fase adulta da sua vida, né? Quando você chega numa fase que você vai ficando, saindo da pré-adolescência e entrando na fase adulta da vida, né? É onde o cérebro ele vai se formulando, ele vai se fechando ali, você vai ficando maduro, né? Entre os seus 17 e 25 anos, o cérebro ele vai ficando mais maduro, ele vai te deixar, você vai se tornando uma pessoa entre 17 e 25 anos. Eu vi essa pesquisa num vídeo do Eslen. Bom, acho que eu vou deixar o link. Na verdade, eu não vou deixar link, mas eu vi um conteúdo dele falando que entre os 17 e 25 anos é onde o cérebro, o corte pré-frontal é onde ele fica maduro, ele vai te deixando, sabe, uma pessoa com mais maturidade. Então, tem pessoas que com 17 já tem responsabilidade sobre a sua vida, e tem pessoas com 25 anos que são totalmente irresponsáveis. Mas enfim, isso tem muito a ver com o que você acha sobre isso. Bom, o que eu quero dizer com tudo isso é não, não se sabote, se auto-sabote, sabe? Não se jogue cargas negativas sobre si mesmo, não se julgue ao ponto de você achar que você não é capaz. Pelo contrário, tenha metas, tenha objetivos. Pense tão grande no qual você de agora nem imagina como que você vai chegar lá, sabe? Meu Deus,
eu tô sonhando tão alto, sabe? Nossa senhora, muito, muito alto. Como que eu vou chegar lá? Eu não tenho planos. Talvez você não tenha um plano agora. Então você começa a mentalizar, a manifestar tudo isso para fora de como você vai fazer para chegar lá. Talvez você não tenha um plano concreto do começo, mas você vai seguir uma ideia e vai até o fim dessa ideia, sabe? Então, você segue na risca tudo, vai até o final. E é muito importante no dia, porque não somos definidos porque temos um dia de vitória e nem somos definidos porque tivemos um dia de luta, porque não temos dia de fracasso. Então você não pode se definir nesses dias, certo? Você tem que manter uma rotina todo dia, sem emoção, todo dia, todo dia. E o mais importante é você não se sabotar, você não se julgar ao ponto de dizer que talvez não seja para você, talvez você tenha escolhido errado, talvez você não consiga fazer isso. Não, 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 você vai conseguir fazer aquilo. Tudo que você colocar, anota no caderno, tu vai anotar tudo que tu for fazer, tudo que você for fazer na sua vida nos próximos 10, 15 anos, ou nos 5, 10, 15 anos, tudo que você pretende fazer, sabe? E você tem que saber exatamente o que você quer. Então você anota e você dá uma direção de como você vai chegar lá. E talvez você agora de imediato não saiba como chegar lá. Então você simplesmente começa, você procura algo e começa, e começa, e começa. Tudo que você for fazer tem que ser em prol daquilo, sabe? Não pode ter desvio de pensamento, de foco, porque no final do dia, a única coisa que você pode controlar são seus pensamentos, sabe? Você não controla pessoas, você não controla ações de outras pessoas. A única coisa que você pode controlar são seus pensamentos e as suas atitudes. Então, no meio de um objetivo, no meio de um sonho, onde você, tipo, eu quero sair do ponto A e quero ir para o ponto B. Eu tenho metas aqui e eu quero chegar aqui. Eu tô aqui e eu quero chegar aqui. O que eu tenho que fazer? Então você desenha uma lista, faz tudo que você tem que fazer, não coloque, sistematize tudo, não coloque algo como eu tenho que perder peso, eu tenho que ganhar peso, eu tenho que ganhar massa muscular, eu tenho que perder isso, eu tenho que ganhar X valor até tal dia. Não, 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 sistematize tudo, coloque micros checkpoints. Eu vou na academia tantas vezes, eu vou fazer jiu-jitsu tantas vezes na semana, vou fazer um boxe, ou seja lá, eu vou jogar um futebol tantas vezes na semana. Eu vou parar para estudar inglês aqui tantas vezes na semana. Eu vou começar a aprender uma habilidade rentável que possa me render dinheiro nos próximos 6 meses ou 12 meses, que possa me render mais do que eu ganho hoje. Eu ganho X, tal, 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 tal. Então você coloca tudo isso e você começa a aplicar. E aplique, e aplique, e aplique. E a coisa mais importante é você não se autossabotar, não achar, hoje eu vou ficar de boa, hoje eu não vou fazer. Não, você vai fazer todo dia, todo dia. E independente se o dia não seja tão bom, não jogue essas palavras pro mundo, sabe? Não jogue dizendo que o dia não é agradável, que não tá bom. Não, todo dia tá bom, todo dia tá ótimo. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, ótimo. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, ótimo. Sempre com pensamentos positivos. Sempre, 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 sempre. Se prepare pro pior e espere o melhor, certo? Então, o mais importante de tudo isso é você não se julgar. Não, na verdade, se julgar ao ponto de começar a se sabotar, sabe? Começar a falar coisas que é perversas contra si mesmo, no qual eu não consigo dizer que você não vai conseguir, dizer que talvez não seja para você. Não, se você colocou no papel, então vai, cara, vai até o fim e faça o que tem que fazer. Faça besteira, erre, se arrisque. Quem não se arrisca, não petisca, certo? Não ganha, então se arrisque. Bom, e
e um ponto muito forte nisso é você não pensar no que as pessoas falam de você, sabe? Porque no começo é muito fácil ser ruim no começo, sabe? A maioria das pessoas elas não são boas no começo, elas não são tão boas, na verdade elas não são nada bom no começo. E aí que tá o ponto, e aí é que muitos desistem, porque por não ser bom, a pessoa acha que por ela não estar agradando o outro, ela desiste, ela simplesmente desmorona, né? Porque estão fazendo piada, estão fazendo, né? Por mais que não seja de forma direta, de forma indireta, as pessoas elas riem, elas fazem uma piadinha, ou elas, na verdade, elas não acreditam tanto naquilo, e aí por você depender de uma aprovação, uma necessidade de aprovação das pessoas, você vai lá e deixa de fazer, sendo que talvez aquilo que você estava fazendo daqui a 5 10 anos seria sua maior potência ali em pessoa, sabe? Sua maior habilidade, o seu know-how assim de ponta, onde você poderia explicar com fluidez, com clareza para as pessoas, sabe? Então, é basicamente isso. A importância de não ligar para o que as pessoas falam, pensam de você. E seja ela pessoas que têm intimidade com você, e seja ela pessoas que não têm intimidade com você. Não se preocupe. Eu, quando comecei meu canal, eu deixei o primeiro e o segundo vídeo privado. Depois eu coloquei no YouTube. Eu tenho vergonha de mostrar meus vídeos para os meus parentes, para minha família, para as pessoas que eu conheço. Tenho. Mas eu deixei no público. Se alguém ver, viu. Se ninguém ver, ninguém viu. Eu não dou a mínima, sabe? Tipo isso aí. Se alguém aparecer e ver o vídeo e criticar, sabe? Eu não tô vendo. Eu tenho esse ponto negativo também. Então, você não pode pensar de, pô, pessoa, o que ela pensa, o que ela vai falar de mim. Não importa o que ela falar de você. Faça o que tem que fazer, faça e aceite ser ruim no começo, porque é, daqui uns anos, sabe, daqui lá na frente, quando você estiver colhendo o seu plantio, tudo que você plantou, sabe, deposita essa sua energia hoje, porque no curto prazo você não vai colher de imediato, mas no longo prazo você vai colher e vai ser muito benéfico para a sua vida e você vai se sentir uma pessoa realizada, né? Um homem realizado. Então, essa é a importância de você não ligar para o que as pessoas falam. O que as pessoas falam. Elas simplesmente falam. Elas têm um achismo, né? É a opinião delas. Dane-se tudo isso, sabe? Daqui, quando você estiver colhendo lá seu plantio, tudo que você está plantando hoje. Então as pessoas elas não estarão com você, elas não vão comprar com você, elas não vão vender com você, elas não vão ser seu sócio, elas não vão querer, elas não vão poder viajar com você, aproveitar a vida com você. Vai chegar um ponto onde você não vai poder mais ficar naquele ambiente. Você vai ter que sair, simplesmente sair daquele lugar, porque aquelas pessoas elas não te acrescentam nada, nada. E quando a pessoa ela não te acrescenta nada na sua vida, então é na hora de você simplesmente largar, sair de perto, certo? No modo que eu digo assim, é, de valor, sabe? Todo mundo gera valor para todo mundo, seja uma risada, um trabalho, seja no escritório, seja em casa, na família, nas piadas, seja, enfim, todo mundo gera valor para todo mundo. Então, a partir do momento que aquela pessoa ela já se torna, ela não é útil mais para você, então você simplesmente sai daquele ambiente de baladinha, de festa, de bebidas finais de semana, né? Você larga tudo isso e vai para um ambiente onde você não é bom naquilo, onde as pessoas são boas, mas você não é boa naquilo. Esse é o tipo de ambiente que você tem que andar, de pessoas que já estão lá, ou que estão indo para lá, ou que voltaram de lá e estão querendo voltar, que foram e voltaram e estão querendo voltar para lá. Porque dificilmente essas pessoas elas tendem a te criticar ou te bajular, elas são secas com você. Você é ruim, você é ruim. Se você é bom, você é bom. Você não gera valor, você não gera valor. Então você começa a gerar valor.
você começa a gerar valor, certo? Então é isso aí, o recado do vídeo de hoje é simplesmente esse. Não ligue para o que as pessoas falam, porque no final do dia elas não vão comprar com você, elas não vão viajar com você e elas não vão ser sua sócia ou seu sócio, certo? O máximo que vai acontecer é elas te esqueceram, elas simplesmente te aplaudirem da plateia. Mas enfim, não ligue para o que as pessoas falam, e não se sabote, não se critique, não jogue palavras negativas contra o mundo, nem contra pessoas, nem contra você. Se certa situação não está tão agradável, ótimo. Se está agradável, ótimo. Se não está agradável, ótimo também, certo? Vou ficando por aqui. Esse é o dia 8 finalizado. Hoje acho que hoje é o primeiro dia que eu tentei fazer um conteúdo. Talvez o conteúdo não tenha ficado tão bom, porque hoje eu tentei fazer o conteúdo sem olhar para a tela do computador e ver aquele mini roteiro, né? Então esse é um conteúdo onde eu não peguei com o computador, eu peguei com a que veio na mente, assim, eu queria falar um pouco disso, né? Apesar de eu não ter falado com clareza, com a clareza que eu gostaria de ter falado, mas enfim, esse é o conteúdo do dia 8. Tenha uma boa noite e até a próxima.